Ah, mas o que a sua criança tem não é autismo. Isso se chama birra, falta de limite, falta de educação. É isso que a sua criança precisa. Hoje, o nosso assunto é sobre como as pessoas conseguem perceber quando a nossa criança está tendo uma crise. Crise é diferente de birra, de falta de limite, falta de educação em casa. Isso é um assunto bastante polêmico, mas imprescindível trazer aqui no meu canal. A gente precisa falar dele hoje, amanhã e sempre, porque sim, facilmente a sua criança pode estar tendo uma crise e ser confundida como uma birra. Sim, a sua criança durante uma crise, ela pode gritar, se jogar no chão, bater em você, jogar objetos, se machucar. Uma crise é simples ou absurdamente um pedido de socorro da sua criança. A nossa criança, ela não consegue descrever com palavras claras, objetivas, um texto correto de um livro científico que ela está numa crise que precisa de ajuda. As crianças com autismo, elas têm uma dificuldade na comunicação. E eu não estou falando só das crianças não verbais. Eu estou falando das crianças com autismo de forma geral. Elas precisam de um acompanhamento para que elas consigam externar as suas emoções até na hora de falar. Quando isso não acontece e eu não sei o que eu estou vivendo, o que eu estou sentindo, as emoções que estão aqui dentro e que estão me fazendo muito mal, eu acabo acumulando e tendo uma crise. Vou usar uma analogia, é que quando a gente abre a torneira, põe um balde e tá gastando, vai até encher, transborda. Quando eu não sei mais como lidar com as emoções e sentimentos que eu tenho e que nesse momento eu recebi muita sensibilidade, eu estive no espaço com muito som, muito barulho, muitas pessoas tocando em mim, falando comigo, eu não quero nada disso mais. Eu estou esgotada, eu estou no limite, é o momento que eu posso desenvolver uma crise. Só que até eu entender que aquele espaço não está me fazendo bem, eu já estou automaticamente na crise. Por isso que é tão importante a gente perceber na nossa criança o que é birra e o que é crise. Antes de uma crise, a sua criança com autismo, ela vai dar muitos sinais de que ela está próxima a uma crise ou já está vivendo uma crise. Sua criança vai reagir de forma diferente no seu comportamento. E eu já falei aqui no meu canal que a criança com autismo, ela usa várias linguagens para se comunicar com as pessoas. Nem sempre ela vai usar a fala, mas ela pode usar inúmeras vezes o seu corpo como forma de se comunicar, de dizer que não está bem e que está pedindo ajuda. Por isso que é tão importante a gente, enquanto família, perceber em que momento isso está acontecendo. Foi no momento em que nós saímos de casa, em que a nossa criança foi exposta a um extremo barulho. Barulho para as crianças que têm sensibilidade sonora. É como se tivesse uma turbina de avião bem aqui no ouvido dela. E sim, pode ser a luz intensa, pode ser barulho de muitas pessoas falando ao mesmo tempo, pode ser um lugar abafado, um lugar quente, pessoas tocando na sua criança o tempo inteiro e ela não gosta de toque, tecido que está incomodando. Se essa criança não dormiu na noite anterior, se ela não tem um sono regulado, uma alimentação equilibrada, uma rotina, tudo isso pode ser um fator que vem desencadear possíveis crises. E sim, você vai conseguir, após você observar, você vai conseguir distinguir o que é exatamente
uma birra, quando eu não quero fazer tal coisa, eu faço uma birra, e quando a sua criança está tendo uma crise. Se a sua criança está tendo uma crise, esse comportamento é um pedido de socorro para você. Ela não conseguiu ali dentro dela, com as suas emoções, lidar com tudo sozinha. E aí ela, o balde transbordou e ela não conseguiu resolver isso sozinha. Por isso ela tem uma crise. Nesse momento, em todos, mas agora, a priori, no momento da crise, a sua criança necessariamente precisa do acolhimento. Não é do julgamento, que é uma crise, que é uma birra, não é dos olhares das pessoas, não é da crítica, é do acolhimento. Perceber que aquele momento a sua criança está em sofrimento e que ela precisa ser ajudada. Em algumas situações, as crianças em crise, elas tendem a machucar outras pessoas involuntariamente. Não é porque ela quer ir bater, puxar o cabelo, é involuntariamente. Ela pode se machucar. E aí você precisa ser aquela pessoa que vai imediatamente fazer esse processo de acolhimento para que a sua criança não se machuque. Ela pode puxar o cabelo, se bater, em algum momento ela correr para algum espaço em que ela possa vir a colocar a sua própria vida em risco. E aí a gente precisa aqui, da nossa arma super poderosa de mãe, de pai, de fazer, já entendendo como a nossa criança reage durante uma crise e fazer o acolhimento. Se a sua criança está num espaço com muitos estímulos, o fator principal agora é retirar ela imediatamente de lá. Aquele lugar não está fazendo bem, aquele lugar provocou a crise na sua criança. Então tire ela desse espaço, vá para um espaço com menos barulho ao máximo, menos luz. Se ela permitir, toque, abrace, mas se ela não permitir, permaneça lá do lado dela, fazendo acolhimento, falando que ela está bem, que ela está em segurança, que você está lá para cuidar dela. Existem algumas situações em que a criança acaba se machucando nesse momento. Nesse caso, é importante que você segure as mãos, vá conversando com palavras firmes, para ela entender que você está lá e que ela está se machucando, que você não quer que ela se machuque. Ah, Lene, é fácil? Não é. Não é. Tudo que uma família atípica evita ao máximo é que a sua criança tenha uma crise. Mas em algum momento, algum fator vai desencadear e é muito, muito desafiador. Então, eu tô aqui como mãe, como educadora, porque tenho em casa uma criança com autismo e sei exatamente como é vivenciar uma crise com a minha criança. E todas as crises são iguais? Não. Depende muito do fator, depende muito do momento, depende muito do que desencadeou a crise na sua criança. Mas fazer o acolhimento, você falar para ela que a mamãe tá aqui, que você está em segurança, vai ficar tudo bem, é um fator principal. A gente, às vezes, no momento de desespero, pode até falar assim, para de chorar, mas não é que a criança tá chorando porque quer. E eu sei que às vezes a gente fala sem querer. Então, é importante a gente até moldar o que a gente vai falar para nossa criança. Por isso que a gente precisa ser a pessoa que tem que manter naquele momento a tranquilidade para poder ajudar a nossa criança. Senão, além de uma pessoa com crise, nós teremos duas, a criança e você. Por isso que é tão importante você, família, responsável, manter a tranquilidade para você conseguir acolher e trazer de volta a sua criança. E eu sei que depois da crise ou durante a crise da sua criança, o seu corpo também fica em crise, porque como você recebeu uma carga de força emocional muito alta, o seu corpo também está reagindo de forma diferente. E eu sei que junto com a sua criança, você também recebe uma sobrecarga, você está ali
de prontidão para ajudá-la, mas o seu corpo está ali sofrendo, né? Estímulos também. Depois que a sua criança estiver bem acolhida, sem crise, faça esse respirar e respeitar as suas próprias emoções, que é uma coisa que a gente não se permite depois de uma crise. É como se a gente não pudesse sofrer, a gente não pudesse chorar, a gente não pudesse também se desabar depois da crise da nossa criança, de quase vê-la se machucando, colocando a sua própria vida em risco em alguma situação. Ela ficou bem? Permita-se também ser acolhida. Se não tem quem faça isso por você, faça você mesmo em você. Tome um banho relaxante. Se você quiser chorar, chora. Chora porque vai aliviar da sua dor. Converse com você mesma. Veja os pontos que você foi desafiador para você, que foi um aprendizado, ou coisas que você achou absurdamente horrível e que você nunca mais quer viver. Se acolha, depois chore, tome um banho, tome um café, se restabeleça também, porque em algum momento você também pode vir a ter uma sobrecarga emocional e física, se você também não respeitar os seus próprios limites físicos e emocionais. Então faça esse respiro, eu falo, faça esse acolhimento com você mesma também. E se permita sofrer, sim, porque parece que quando nós somos mães de uma criança autista, a gente não pode sofrer, não pode chorar. Nós fazemos isso internamente, porque a gente para pensar, a gente para se culpar das coisas que a gente não conseguiu fazer pela nossa criança, a gente se culpa porque a gente não conseguiu prever uma crise. Não, respeite o seu limite, respeite as suas diversidades, respeite os seus sentimentos e se dê a oportunidade também de ser frágil, de chorar e de ser acolhida por você. Descanse, se restabeleça, para que a sua criança possa também contar com você.